Que a paz esteja com você, prezado irmão, prezada irmã. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. E como fazer para entender a Bíblia, ok? Não sei se você já se perguntou se a Bíblia é uma só, porque há tantas e tantas interpretações da Bíblia, onde cada interpretação você consegue perceber em uma igreja, né? Uma placa de igreja. A igreja tal pensa de um jeito, a igreja A pensa de um jeito, a igreja B pensa de outro jeito, mas a Bíblia é uma só. Como é que pode? Como é que pode, né? Haver tantas e tantas interpretações se a Bíblia é uma só, ok? Outra coisa também que inquieta muitas pessoas é se dá para confiar totalmente na Bíblia, ok? Se a Bíblia ela é totalmente digna de confiança, uma vez que a Bíblia é um livro tão antigo, né? Tão antigo. Há inclusive muitas pessoas que dizem que a Bíblia ficou obsoleta, né? Um livro do passado, que perdeu o seu sentido no tempo, ok? É sobre essa Bíblia que nós iremos estudar hoje, ok? Muito bem. Quando se fala em Bíblia ou nas Escrituras, nós conhecemos a Bíblia como o Velho e o Novo Testamento. São cerca de 66 livros, prezados. 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Antigo Testamento. A verdade é que a Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia é um livro, mas dentro desse livro há 66 livros, como eu falei, ok? Resumidamente, nós temos o Velho Testamento, que aponta para a vinda do Messias, que nós conhecemos como Jesus o Cristo, ok? O Messias. E o Novo Testamento dizendo e testemunhando que o Cristo, que o Velho Testamento apontava, veio e voltará novamente para reinar em glória. Resumidamente, ok? Conteúdos da Bíblia. Na Bíblia, nós encontramos diversos conteúdos. Por exemplo, relato da criação do mundo, história de acontecimentos com o povo de Deus, leis e mandamentos de Deus, repreensões ao povo de Deus, temas musicais e poesias. Na Bíblia também tem poesia, dicas de sabedoria e dicas de como viver melhor. Há também relatos das vivências e milagres de Jesus, que temos como os evangelhos. Nós temos cartas de exortação e de orientação. E nós temos as profecias, ok? Um exemplo das profecias aí, um exemplo muito grande, que nós conhecemos muito bem aí, é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, né? Que é chamado o Apocalipse. Okay? Mas no Antigo Testamento também havia profecias, principalmente no livro de Daniel, ok? Por que é importante ler a Bíblia, prezado? Mateus 22, verso 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É importante conhecer o poder de Deus, mas eu quero abordar esse aspecto aqui, ó. Conhecer as Escrituras. Nossa, hoje está difícil, hein? Aqui. Conhecer as Escrituras. Jesus diz que as pessoas elas podem errar, se equivocar em algum ponto, errar e podem até pecar se não conhecer as Escrituras. E isso é uma verdade. Errais não conhecendo as Escrituras. É importante ler as Escrituras e a Bíblia, né? Para a gente não errar nos caminhos de Deus. Não se equivocar quanto à vontade de Deus. Tá ok, prezado? Outro verso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Mais uma vez, é importante ler a palavra de Deus para a gente estar na luz, para a gente não andar na escuridão. Quem não está na luz, está na escuridão. Ok?
Olha aqui que verso bonito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é luz, prezado. E nós temos que estar na luz de Deus, que é a palavra. A palavra de Deus é lâmpada. É lâmpada, é luz para os nossos caminhos. Estarmos longe da palavra de Deus, estamos na escuridão, ok? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. A palavra de Deus, é importante lermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus livra-nos de pecar. Ela trabalha aqui na mente, trabalha no nosso coração, e ela vai trazendo boas influências, boas orientações à nossa alma, e impedindo a gente muitas vezes de cometer pecados, né? Muitas vezes de darmos lugar à nossa natureza pecaminosa, ok? Então, voltando aqui, é importante lermos a palavra de Deus para não pecar contra o nosso Deus. Porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Que texto lindo, né, prezado? Olha aqui. Toda a escritura. E quando esse texto aqui foi escrito, que você acabou de ler, não havia ainda o Novo Testamento, tá? E, ó, mesmo só com o Antigo Testamento ali já tinha esse texto aqui, ó, esse dizer aqui, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ok? Preciso de mais algum argumento? Eu acho que não. É importante ler a Bíblia, porque a Bíblia aperfeiçoa o homem de Deus para a boa obra. Ok, prezado? Então a Bíblia tem uma importância muito grande na vida dos servos de Deus, na vida daqueles que querem fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Ok? A Bíblia é verdadeiramente alimento. Ok? Precisamos encher o nosso coração, a nossa mente com esse alimento espiritual aí. Não é só pão, não é só comida física que nós precisamos, tá ok? Quem inspirou a Bíblia? Segundo Timóteo, capítulo 3, 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Quero ficar, nós já lemos parte desse verso aqui, mas vamos ficar com essa parte aqui, ó. Toda escritura é divinamente inspirada. Claro, né, prezado? Quando a Bíblia fala que a escritura é inspirada, é lógico que ela está falando que os homens que escreveram, as pessoas que escreveram, os profetas que entregaram as mensagens de Deus, são eles quem foram inspirados, ok? Ok? A Bíblia inspirou os homens de Deus, né? As pessoas de Deus. Então é importante falar aqui que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita realmente por homens. Já viu aquela questão? Quem escreveu a Bíblia? Deus não escreveu a Bíblia. Realmente, Deus não escreveu a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foram os homens, com certeza. Mas esses homens escreveram as escrituras de forma inspirada, ok? Inspiradas por Deus. Claro que há diversas formas de inspiração. Há diversas formas de inspiração, ok? Mas a verdade é, de forma bem resumida e bem direta, é que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Os homens de Deus foram inspirados, ok? Inspirado a dar alguns recados, a dar algumas orientações, a entregar algumas visões ao povo de Deus. E essas visões, essas profecias, esses relatos aí foram registrados nos livros que está conforme nós temos hoje em mãos, tá bom?
Inspirado, ok, irmãos? Inspirados. Se todas as escrituras são inspiradas, então quer dizer que não há nada de errado nelas? Podemos confiar 100% em tudo que está escrito lá? Aí nós vamos entrar num pequeno probleminha, né? Olha aqui, na Bíblia original, não. Na Bíblia original, que foi escrita lá há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, não. Porém, a Bíblia original, para chegar em nossas mãos do jeito que nós temos hoje, ok? Ela passou por várias e várias traduções. Ela foi editada muitas vezes, ela foi revisada e mais revisada. Então, é lógico que pode haver algum equívoco aí, alguma inferência do tradutor da Bíblia, né? Pode ter algum ponto de vista da religião das pessoas que estiveram durante tanto tempo com a Bíblia, é lógico. Mas isso não tira de forma alguma a essência da Bíblia. Como interpretar e compreender a Bíblia? Como eu disse no começo, as pessoas ficam indignadas, né? Porque a Bíblia é uma só e há tantas religiões e tantas interpretações das Escrituras, e as pessoas ficam indignadas. Como assim? Se Deus é um só, a Bíblia é um só, uma só, como pode ter tantas interpretações diferentes? Então vem aqui algumas dicas para entender a Bíblia, para compreender a Bíblia. Primeiramente, orar com humildade, pedindo a iluminação e o entendimento da Bíblia. Porque a Bíblia, não, por ser um livro espiritual, não se entende do jeito que você lê um livro de geografia, um livro de ficção, ok? Ou qualquer outro livro que está no campo só do intelecto. Por isso que há tantos homens tão intelectuais, tão sábios, que não conseguem compreender a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual, se discerne espiritualmente. As pessoas que leem a Bíblia têm que orar ler a Bíblia com oração e com humildade, pedindo a Deus que Deus abra o entendimento, ok? Primeiro ponto principal para entender a Bíblia é isso: ler a Bíblia com oração, né? Oração e com humildade, ok? Segundo ponto, é um ponto muito importante, é ler o contexto do tema, ok? Se você está lendo sobre, um exemplo, sobre justificação, esse verso que está falando sobre justificação, ele está dentro de um contexto. Então, esse tema aí vai estar dentro esse tema que está no verso vai estar dentro de um capítulo, esse capítulo dentro de um livro, o livro dentro de outros livros, ok? Dentro dos 66 livros lá. Pegar versos isolados, por isso que eu falei, toda a Bíblia, ela pode ser que algum verso, alguma parte da Bíblia tenha algum equívoco, mas como se percebe esses equívocos? Quando você lê os versos da Bíblia dentro do contexto de toda a Bíblia, ok? Um exemplo, tem 66 livros da Bíblia. Um verso está falando que é azul. E ao você entender azul, isso vai destoar de todo o restante dos 66 livros da Bíblia. Opa, uma coisa está errada aí. Ok? Então eu vou ficar com o que a maioria diz, ok? Então ler o tema dentro não só de um verso isolado, mas dentro do capítulo, dentro do livro e dentro dos outros livros. Jamais pegar versos isolados para trazer interpretações da Bíblia. Isso é um perigo. Ok? Muitas doutrinas e ensinamentos hoje são baseados em versos isolados. Interpretações de versos isolados. Um perigo. Perceber o contexto de produção do capítulo. Quem escreveu, onde escreveu, quando, a quem escreveu e qual a intenção daquela escrita ali. Vou dar um exemplo para vocês. O profeta Isaías, em algum momento antes de Jesus Cristo, está escrevendo ao povo lá de Israel
trazendo uma mensagem de repreensão ao povo, e está falando ali para o povo ali que devido à desobediência do povo de Israel, a terra deles iria ficar vazia e destruída. Algumas pessoas pegam esse texto isolado, sem levar em conta o contexto de produção desse texto, e interpretam que que ali Deus está falando com todas as nações. Toda a terra, no contexto, é toda a terra de Israel, e eles entendem que é todo o planeta Terra. Entende? E pregam uma doutrina que Deus vai acabar totalmente com o planeta e vai deixar o planeta sem morador nenhum. Tudo isso baseado em um texto fora do contexto de produção. Perceber o contexto de produção é importante. Quem escreveu? Quem escreveu o texto, né? O texto é direcionado a quem? Que lugar? Quando aquele texto foi escrito? A quem? A que povo está sendo escrito? A mim? Embora muitas lições da Bíblia servem para mim, mas ela não foi escrita para mim diretamente. Foi escrita para outro povo. Para outras pessoas em outra época. Ok? Então é importante a pessoa entender isso. Qual a intenção do texto? É uma reprovação? É uma exortação ali? Ok? Outra coisa também que confunde muitas pessoas ao ler a Bíblia é notar a linguagem da Bíblia. A Bíblia tem uma linguagem figurada e uma linguagem literal. Linguagem figurada a gente chama de linguagem espiritual. Certa vez Jesus falou: olha, o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. E muitos discípulos saíram tristes, né? E falaram: olha, não dá para suportar um discurso desse. Quem pode suportar um discurso desse? Porque Jesus falou palavras espirituais. Então, eu não posso entender as palavras espirituais de forma literal. Quando você lê a Bíblia, você vê, por exemplo, no livro de João lá, já começa assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Depois esse verbo veio e se torna carne. É um texto, prezado irmão, que não pode ser entendido na literalidade. Ok? Verbo, ou seja, palavra, né? Palavra, verbo é palavra, não pode ser literalmente uma pessoa. É uma figura de linguagem, uma linguagem espiritual, ok? Jesus passa certa vez e alguém fala assim para Jesus: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não pode entender isso ao pé da letra. Em outras passagens diz que o sangue de Jesus foi derramado antes que o mundo existisse. O sangue de Jesus não, o sangue do Cordeiro. São textos, são versos que não podem ser entendidos do jeito que se fala. Você tem que entender o sentido espiritual, a linguagem espiritual, ok? Então tá aqui. É dessa forma que a gente entende as escrituras. E muitas religiões, muitas doutrinas são criadas por causa disso, porque não percebe o contexto de produção, pegam versos isolados, não entende a linguagem. O texto está falando uma linguagem, ele interpreta literalmente, né? Ou muitas vezes está falando literal e eles entendem espiritual. Pega texto isolado, não leia a Bíblia com oração, com humildade, não leia o verso dentro do contexto e complica tudo. Mas, lendo corretamente, como você está vendo aí, é importante sim ler a Bíblia, ter um tempo com ela, ocupar-se com ela, ainda mais que estamos chegando nos últimos dias da história desse mundo. Como você viu, as pessoas erram, as pessoas se equivocam em não conhecer as Escrituras. Por isso, prezado irmão, vamos nos ocupar com a palavra de Deus, com as Escrituras, e vamos abrir as Escrituras pedindo para que o eterno Deus nos esclareça realmente da sua vontade para nós, ok? E que através das Escrituras ele fale aos nossos corações, fale aos seus corações. Amém? Vamos dizer amém, prezado? Tá certo. Deus abençoe. Espero que você tenha gostado do estudo bíblico. Deus abençoe. Até o próximo estudo, tá ok?